Deus. Amém, irmãos? Você vai ter que aprender um pouquinho mais hoje, hein? No louvor, na palavra. Amém? Pega a sua Bíblia. Abra comigo aí no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos 15. Eu dei uma classificação, um nome, na verdade, para a mensagem que nós vamos ministrar. O lugar certo para adoração. Na verdade, nós vamos dar continuidade à ministração da hora do louvor. Por isso que você não pode deixar ninguém roubar você de Deus agora, neste momento. Por que de Deus? Porque é a palavra dele falando no seu interior, no seu coração, é Ele invadindo um pouco mais o seu coração, preenchendo mais a sua vida. Amém? Acharam aí Atos capítulo 15, versículo 14, nós vamos ler até o versículo 18. As crianças, meu Jesus, verdade, ainda bem que a cabeça lembrou. Vem para cá as crianças. Oh, glória, estava triste já, né? Glória a Deus. Oh, Jesus, estende suas mãos para cá. Senhor Jesus, eu acho que vou deixar vocês aí, ó. Vocês enchem a igreja, ó. Olha que ficou vazio agora, vocês sabem. Estende suas mãos. Senhor, nós apresentamos os teus filhos diante da tua presença. Nós profetizamos, Senhor, grandes homens e grandes mulheres que vão, Senhor, caminhar e se mover debaixo da tua unção. Que seja eles, Senhor, pastores, pastoras, que seja eles, Senhor, influentes, grandes empresários, que eles sejam, Senhor, evangelistas, que o Senhor mova, Senhor, conforme a tua vontade, que eles possam dar, Senhor, uma resposta adequada para o seu tempo. Nós profetizamos sobre a vida deles, Pai, e assim nós oramos crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para os nossos crianças. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Achou aí Atos? Amém. Amém. Eu vou dar uma reguladinha aqui no meu fundo. Eu vou te fundo bem alto. Glória a Deus. Atos 15, capítulo 15, versículo 14. Diz assim: Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Dá uma paradinha, olha aqui para mim. Deixa eu só explicar para você o que estava acontecendo aqui em Atos 15. Era uma reunião entre a liderança da igreja. Sabe aquelas reuniões que nós fazemos? E às vezes dá briga, né? E estava assim. Se você ler esse capítulo aqui, você vai ver que tem uns que falavam, não, gentios não pode, outros diziam, não, Jesus veio para isso. Então estava um debate. E aí, aqui, se eu não me engano, foi Tiago que tomou a palavra e disse: Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Versículo 15. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Versículo 16. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido
invocado invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Amém. Por versão forte. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Fala conosco nessa noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Nós entregamos, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. E assim nós oramos crendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas para a palavra. De todas as casas criadas para Deus, uma se destaca, que é a casa que Davi levantou para Deus, a tenda de Davi. Embora hoje Deus ele não habite em um lugar físico, Deus ele destaca essa tenda de Davi. E ele fala não apenas aqui nessa passagem, mas em outras passagens bíblicas, ele dá referência a esse trecho. Ele vai reedificar, ele vai levantar a casa que foi destruída, a casa caída, a tenda de Davi. Note que Moisés edifica um tabernáculo. Foi Moisés que recebeu a ordem de Deus, toda a planta, toda a arquitetura a respeito do tabernáculo. Como que era o tabernáculo, pastor? O tabernáculo era um lugar, um espaço onde era fechado. Então na entrada do tabernáculo existia um pátio, onde as pessoas entravam ali para adorar a Deus. Existia também o lugar dos sacerdotes, que era o santo lugar. E também existia um lugar chamado Santos dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. Então Deus deu toda a planta, toda a arquitetura para Moisés. Moisés ele faz conforme o mandamento do Senhor, conforme a ordem de Deus. Então ele faz o pátio, ele faz o lugar santo, ele faz o santo do santo, e cada lugar tinha os seus utensílios. Ele faz a arca, ele levanta a mesa, ele faz tudo aquilo que Deus pediu. Então aquele lugar era um lugar, uma casa de oração. A palavra de Deus diz que aquele lugar era chamado casa de oração, era a casa de Deus. Então Moisés ele levanta esse tabernáculo. Depois, logo na frente, nós vamos ver que Salomão ele edifica o templo. Então nós vemos pelo menos 3 templos levantados, 3 casas levantadas para Deus, tirando a tenda de Davi. Primeiro Salomão levantou um templo. Deus deu a arquitetura para Davi da forma que ele gostaria que fosse, deu tudo nas mãos de Salomão. Salomão foi e construiu o templo. Lá na frente, depois o povo se perde, se desvia. Babilônia toma Israel. Israel ele é levado como escravo para a Babilônia e é destruído esse templo. Aí no tempo de Esdras, novamente um templo é erguido, novamente um templo é reconstituído. Mas Deus ele não faz menção nem do tabernáculo, ele não faz menção nem do templo de Salomão e nem de Esdras. Na verdade, Deus ele faz a referência do templo, da tenda de Davi. Davi ele levantou uma tenda. Davi ele fez o seu tabernáculo, ele fez o seu templo. Ele não teve instrução de Deus, ele decidiu fazer uma tenda e colocar a arca de Deus nessa tenda. E para adorar o Senhor, ele reconhecia que a arca de Deus era a presença dele, e ele reverenciava. Davi ele levanta para si o seu tabernáculo, que era uma tenda. Isso aconteceu quando, pastor? Quando Davi resgatou a arca da aliança. A arca da aliança foi tomada pelos filisteus.
Ofni e Finéias leva a arca para a guerra, porque estava perecendo, achando que a arca seria um amuleto. Não, nós vamos levar a arca e vamos vencer a guerra. Perdeu-se então a presença. Aí se foi a glória de Deus. E acabou, aí se foi a presença, eles perderam a arca. Ofni e Finéias morrem na guerra. Depois, futuramente, Davi, ele é constituído rei. Ele pergunta: não, eu quero, aonde que está a arca? Olha o período que ninguém se preocupou com a presença de Deus que estava lá, perdida com os filisteus. Na verdade, os filisteus colocaram a arca sobre um carro de boi e disse: vai embora, porque eu não quero mais a arca aqui, não quero mais a presença. Por quê? Porque a arca estava trazendo juízo sobre os filisteus. Na verdade, eles fazem um tipo de um jogo. Eles falam assim: se a arca for direto sentido de Israel, significa que era a arca que estava dando prejuízo para a gente. Depois você vê, é bom você ler a Bíblia, viu? Tem a história lá para você ler também. E aí a arca vai parar na casa de Obed-Edom. E aí Davi vai buscar a arca, porque ele foi o único que estava se preocupando com a arca. Ninguém estava se preocupando, ninguém do reinado estava se preocupando com a arca. Ninguém, só ele. Porque ele tinha um coração de adorador, irmãos. Ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração que se entregava, ele se preocupava com a arca. Então ele pega a arca. A palavra de Deus vai declarar que Uzá põe a mão na arca. Eu vou resumir a história. Ele morre porque a arca estava sendo conduzida da forma errada. Aí ele volta, pega a arca novamente da forma certa, com os sacerdotes, levando ela nos seus ombros. Cada 6 passos, no 7º, eles paravam para adorar. E quando ele chega em Israel, dançando, bailando, né? A palavra de Deus vai dizer que estava cheio do Espírito Santo. Ele faz uma tenda, ele coloca a arca nessa tenda, e aí ele muda o padrão. O padrão que era do tabernáculo, ele muda. Ele cria grupos de adoração. Ele introduz música 24 horas do dia. Existia alguém diante da arca da tenda, adorando a Deus, tocando seus instrumentos, dizendo que Ele é santo. Ele introduz música, ele estabelece a música na adoração, e ele dá uma ordem: olha, ninguém vai pedir nada, vocês só vão adorar. Porque o padrão da adoração do povo de Israel era levar o seu sacrifício, era levar os seus animais em um ritual, e cada animal representava alguma petição. Seria para a expiação do pecado, para abençoar alguma coisa, para oferecer alguma coisa. E Davi falou: olha, vocês não vão pedir nada, vocês só vão ficar aqui adorando. Vocês só vão ficar aqui adorando. Diferentemente de outros, Davi, ele não olhava para a arca como se fosse um amuleto que a qualquer momento Deus ia poder resolver o problema dele. Não, Davi, ele não olhava para a arca como se pudesse dar a ele algum benefício, mas ele olhava para a arca com reverência. E é o que falta nos nossos dias: reverência. Nós não temos reverência, não conseguimos distinguir, não conseguimos separar o mundo natural do mundo espiritual. Por quê? Porque falta reverência. Eu falo para você, não é nem questão de pecado, não, é questão de entendimento. Porque santidade não é se separar do mundo, não. Santidade
é ser liberto pela palavra de Deus. Jesus, ele fala para os seus discípulos, ele ora na verdade a Deus em favor dos seus discípulos, e ele fala: santifica-os na sua verdade, a tua verdade é a palavra, porque o que nos santifica é a palavra, e o que falta é reverência à palavra de Deus. Nós não temos uma igreja que reverencia mais. Nós muitas vezes estamos na igreja, mas não sabemos o porquê estamos na igreja. Estamos conversando com o nosso vizinho, estamos no celular, nós estamos desapercebidos. O louvor está tocando, o ministro está adorando, Deus está recebendo a adoração do ministro. Algumas vezes, né? E a igreja às vezes está desapercebida. Não temos reverência. Ficamos olhando para o celular, e agora? Vai acabar? Aí levantamos para ir beber água 3, 4 vezes. Vai no banheiro 3, 4 vezes. Tem que ser contigo. Está desapercebido, irmãos. A hora do louvor, a hora da palavra é o culto. Nós precisamos reverenciá-lo. É claro que algumas pessoas vai ter algumas responsabilidades de organização, por isso que precisa sempre ter pessoas fazendo funções, não sempre a mesma, porque é diferente quando você está fazendo e quando você não está fazendo. Eu vou te dar um exemplo de mim mesmo. Quando eu toco o teclado para ajudar a pastora, é diferente quando eu pego um violão e canto. O pastor não é músico, o pastor não é cantor. Na verdade a gente toca ali, a gente é assistente, né? E ali a gente faz o beabá. Mas eu tenho que ficar prestando atenção, senão eu erro. Já é por natureza, se não prestar atenção, lascou, aí que desanda tudo. Então o pastor está querendo adorar, fechar os olhos, e eu tenho que ficar prestando atenção, e eu sinto falta disso. Por isso que precisa ter escala de pessoas que vão ficar na salinha, pessoas que vão fazer a cantina, porque senão, irmãos, sempre a mesma coisa, e aí a gente não tem tempo para adoração, não reverenciamos como deve ser reverenciado. Nós precisamos reverenciar. Sabe o que Deus gostava? Deus não gostava do modelo de Davi, não eram as 24 horas de adoração. O que Deus gostava em Davi era o seu coração. Era o coração de Davi que Deus gostava. Deus não gostava do modelo, Deus gostava do coração de Davi. Deus se alegrava com o coração de Davi, que tinha reverência diante de Deus, que foi o homem chamado o coração de Deus, segundo o coração de Deus, alguém que elevou o nível de adoração ao ponto de Deus dizer: olha, eu vou levantar nos últimos dias a tenda de Davi que foi caída. Ele estava apontando, dizendo: eu vou levantar um nível de adoração, um padrão de adoração, um lugar de adoração. Deus, Ele quer levar a gente para um lugar de adoração, onde verdadeiramente vamos adorá-lo. E quando Deus estava dizendo: restituirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas, restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor. Sabe o que Ele estava dizendo? Eu estou dando a liberdade, eu estou dando uma porta, o acesso, para que todo mundo adore como Davi adorou. Sabe o que Ele estava dizendo? Eu estou colocando a minha condição nas pessoas. As pessoas não vão adorar segundo o raciocínio delas, o pensamento dela, segundo o coração dela. Não, eu vou colocar a minha condição. É o meu coração, é a transferência do coração de Deus para nós. É o que nós precisamos nessa geração. Nós precisamos buscar a transferência do coração do Pai, ou seja, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque até nós, os não-judeus, hoje, através de Cristo, nós podemos ter a casa predileta de Deus.
Você pode ser a casa predileta. Não é as quatro paredes que Deus gosta, não é o modelo do nosso culto que Deus gosta, não é da nossa música. Pode ser pop rock, pode ser samba, pode ser rap, pode ser o que quiser. Não é do modelo que Deus gosta. Deus gosta do coração. Deus não gosta da condição. Deus gosta do adorador que está o adorando. Então é o nosso coração que precisa ser aprumado. É o nosso coração que precisa ser nivelado ao coração de Deus. Ele vai reedificar, Ele vai levantar a casa caída. Ele está dizendo: eu vou colocar a minha condição. Porque a condição de Davi era o coração de Deus. Davi não foi um homem perfeito. Não, Davi tinha uma condição. E a condição de Davi era o coração de Deus. Davi tinha um coração de Deus. É o que falta para nós. Falta coração. Falta a gente colocar o nosso sentimento. Falta nós olharmos ao nosso redor e colocar o coração, colocar o sentimento de Deus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Deus, Ele vai colocar a condição dele em nós. Agora, existe um lugar certo para isso. Eu quero que você leia comigo aí. Se você for rápido de endereço, Deuteronômio, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Aqui era o povo de Israel que estava sendo introduzido. Josué estava liderando o povo de Israel. Eles iriam entrar na terra da promessa. Aí Deus dá uma ordem. Diz assim, Deuteronômio 12, versículo 1: esses são os decretos e a ordenança que vocês devem ter cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Estava dando um decreto aqui, uma ordenança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares e esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses, eliminem os nomes deles daqueles lugares. Aqui, esse versículo é o versículo que vai apontar. Na verdade, esse versículo é o versículo que deu o título da mensagem. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles. Eu vou repetir: vocês, porém, não adorarão ao Senhor não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles, mas procurarão o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Aqui nós vemos 7 ofertas, nós contamos 7 ofertas. 7 fala da totalidade de Deus.
Deus está dizendo: eu vou mostrar um lugar onde vocês vão me adorar por completo. Aí o versículo 7 vai dizer assim: ali na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Deixa eu explicar isso aqui melhor para você. Deus deu uma ordem para o povo: hein? Vocês estão desalojando, vocês estão expulsando os moradores dessa terra, e os moradores dessa terra adoram os seus ídolos. Eu quero que vocês vão e destruam todos os altares, todos os postes consagrados, tudo que é de outros deuses. Eu quero que vocês destruam, bota fogo neles, queima tudo, em nome de Jesus. E aí eles fizeram. Só que Deus lhe deu uma ordem para eles: vocês não vão me adorar como eles adoram os seus deuses. Eu vou apontar o lugar, eu vou mostrar o lugar. Aí Jesus aparece dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele aparece para uma samaritana e fala: olha, não é aqui, não é ali. Eu digo que a hora chegou, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. A verdade, irmãos, que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento, era aquilo que estava por vir. E quando Deus estava dizendo que ia apontar o lugar, Ele estava profetizando Cristo. Ele disse para os seus discípulos: não perturbem os vossos corações, crede em mim, crede também em Deus. Eu irei para o Pai, mas vou ir preparar o lugar. Ele não disse um lugar, ele disse que ia preparar o lugar. Então, quando Cristo ele sobe aos céus, ele morre na cruz, ele ressuscita, ele sobe aos céus, o Consolador dele vem para quê? Para preparar o lugar. Ele vem para preparar um lugar de adoração. Por isso que Jesus disse para a mulher de Samaria: está chegando a hora, e a hora é que os verdadeiros adoradores vão adorar. Aonde? No Espírito. Foi o que o Léo ministrou a oferta. Adoração no Espírito. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles. Deus estava direcionando o lugar, estava dando um padrão. Por quê? Porque Israel tinha perdido a referência de adoração. Israel passou 400 anos no Egito. O modelo de adoração que eles tinham era dos deuses estranhos. Deus estava dizendo: eu vou mostrar para vocês o lugar, vou dar a vocês uma referência, eu vou mostrar para vocês como que eu quero que vocês me adorem. E aí Deus fez toda a arquitetura do tabernáculo e deu para Moisés futuramente. Ou melhor, já tinha dado. Nós precisamos só achar o lugar que Deus está apontando-nos. Nós precisamos achar o lugar. Ele vai dizer: para lá vocês deverão ir. Ele está dizendo para vocês: para lá vocês precisam estar. Vocês deverão ir lá para este lugar. Para quê? Para levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as suas dádivas, levar os seus votos, as ofertas voluntárias, as suas primícias, num lugar certo. Num lugar certo, irmão, que
nós fizermos para Deus com um coração é válido. O problema é quando nós adoramos no lugar errado. No lugar certo, o que você for trazer para Deus é válido. O que você for trazer diante de Deus é válido. É o dízimo no lugar certo, é válido. É os holocaustos no lugar certo, é válido. É as dádivas especiais no lugar certo, é válido. Não importa o que você vai trazer, o importante é você adorar no lugar certo. O importante é você estar no lugar certo. O que você for fazer, não importa o que você vai fazer, mas você precisa estar no lugar certo. E o lugar certo não é um espaço físico, nem uma denominação. O lugar certo, querido, é na presença de Deus. É no Espírito Santo do Senhor. Quando Deus declara que vai levantar a casa de Davi, Ele está dizendo: eu colocarei a minha condição em vocês. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu vou mostrar para vocês o lugar onde vocês devem adorar. A casa de Davi precisa ser restaurada nos nossos dias. Um modelo de adoração. Um coração que tinha o Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando ele chega em Israel com a arca, ele bailava, ele dançava, estava só de cueca, irmão. Se fosse nossos dias, os irmãos iam se escandalizar. Estava só de cueca, dançando na frente da arca, chapado no espírito. A sua esposa Micael olhou da janela e falou: que cara aí, ó. É assim que a gente faz, né? Não presta. Esse aí, para mim, não vale. Mas as aparências enganam. Às vezes aquilo que nós achamos que é, não é. E aquilo que não é o cara. Micael disse: olha, você é rei. Como que você se comporta dessa forma? Olha a formalidade. Davi disse: olha, estou na presença do meu Deus. Só que tem um diferencial nisso. A palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava adorando no lugar certo. Não era a tenda, não era o modelo, não era porque a arte estava ali, não, era porque ele estava no lugar certo. Porque muitas pessoas tentaram adorar diante da arca e não deu resultado. Ele estava no lugar certo, ele estava cheio do Espírito. E quando eu falo que a igreja perdeu a reverência, porque falta Espírito de Deus em nossa vida. Para nós é comum. Os erros, os pecados para nós é comum. É comum chegar na igreja e não ter reverência. É comum nos nossos dias. Porque falta a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. João capítulo 4, versículo 23. A passagem da mulher de Samaria. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. E aí, quando Ele te achar, Deus vai poder dizer para você o seguinte: ali, na minha presença, na presença do seu Deus, você e a sua família comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. O problema é que nós temos insatisfação. Nós temos pessoas insatisfeitas. Por que insatisfeita? Porque não encontrou um lugar. Porque não importa o que você for fazer, se você fizer no lugar certo, Deus vai dizer para você: se alegra, coma. Meu Deus. Então você vai ter a satisfação
você vai ter alegria, porque o reino de Deus é isso, irmão. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Nós precisamos ser introduzidos no lugar de adoração, e o lugar de adoração é debaixo do governo do Espírito Santo de Deus. O lugar de adoração é debaixo do governo de Deus, debaixo do governo do seu Espírito. Irmãos, Deus, Ele só se assenta em um lugar onde tem um trono para Ele. Deus, Ele só se assenta em um lugar onde tem trono, onde Ele vai poder se assentar. É necessário que haja um lugar para Deus se mover. É necessário que haja um lugar para Ele no seu coração. É necessário que haja um trono no seu coração para que Ele se assente. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você colocar Ele em primeiro lugar, quando você buscar a face dEle, a sua justiça. Então Ele tem um lugar para se assentar. Então Ele vem e se assenta. Então vai ter um lugar para Ele se mover no seu coração. A minha pergunta é: há lugar para Deus se mover em sua vida? Há um lugar para Ele se mover em você? Existe um trono no seu coração para que Ele se assente? Ou todos os espaços estão ocupados com seu ativismo, com seu evangelho humanista, com seu evangelho na alma? Será que Ele tem um espaço? Será que Ele tem um lugar para você? Ou melhor, você tem um lugar para Ele? Não deixe Deus de fora da sua vida, cara. Não. Jovem, escute. Coloca um lugar para Deus no seu futuro. Casal, tenha um lugar para Deus na sua cama. Empresário, tenha um lugar para Deus no seu caixa. Tenha um lugar para Deus na sua vida. Dona de casa, pai, mãe, tenha um lugar para Deus. O problema é que nós, e eu vou ser redundante, fala. É isso? Redundante? Não, eu vou ficar chique contigo. Eu vou ser repetitivo, vou usar a palavra mais fácil. O problema, sabe qual que é? Que nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo. Antigamente nós estávamos sempre na presença de Deus. Não via a hora do evangelismo. Não via a hora do culto de adoração. Contava os dias para chegar a vigília. Glória a Deus. Tinha sede de Deus. Ia para o monte, ia para a oração. Eu me encaixo nisso, irmãos. Viu? Não sou bom, não. Essa palavra é para mim também. Nós perdemos a sensibilidade de oração, de busca incessante diante de Deus. Nós separamos um lugar para Ele. Não deixamos um lugar para Deus. Estamos muito ocupados com o nosso ativismo humano. Ah, pastor, sabe o que é? É que eu trabalhei muito e aí eu vou descansar. O seu lugar de descanso é aqui, irmãos. Ah, esse é o lugar de descanso, é na casa de Deus, se entregando a Ele. Por isso que Ele pede: filho meu, dê a sua força. Quando você entra na presença de Deus, é um lugar de descanso. Se você dá a sua força para Ele, você diz assim: ah, eu já não me importo mais com nada, eu só quero estar na onda do Espírito. Eu só quero mergulhar na sua graça. Porque nós precisamos ser guiados, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos
os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo seu Espírito. E a palavra guiado, ela tem um contexto, um teor muito mais profundo do que nós pensamos. Não é apenas uma palavra, uma simbologia, está sendo guiado. Não. A palavra guiado, o significado dela é tomar pela mão e conduzir até o destino final. O significado da palavra guiado é isso que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer nos nossos dias, o qual a igreja não tem dado importância. Ele está estendendo as mãos para nós, dizendo: deixa eu pegar nas suas mãos, deixa eu guiar você até o destino final. É isso. Nós precisamos ser guiados. Jesus ele apresenta um caminho a ser seguido. Sim, ele apresenta um caminho a ser seguido. Só que durante essa caminhada, nós precisamos do guia. Nós precisamos do Espírito Santo que vai nos guiar. Jesus ele apresenta um caminho a ser seguido. Ele mesmo declara que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. O apóstolo Paulo em Efésios, ele declara o caminho ao qual nós devemos andar. É claro que o apóstolo Paulo ele não estava falando da ginga. Você tem que andar assim, você tem que andar reto. Não era esse caminhar. O apóstolo Paulo estava falando, não era da ginga. Ele estava falando do nosso comportamento. E aí Isaías ele profetiza a respeito do caminho. Isaías capítulo 35, versículo 8. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo, alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Olha aqui, Isaías está declarando que existe um caminho. O caminho se chama caminho de santidade. Um caminho ao qual nós devemos passar. E quem vai passar por ele? Só aqueles que foram redimidos ou regenerados. Jesus ele fala para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Nascer de novo ali era a regeneração. Nascer de novo ali era ser redimido, era reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que Nicodemos não entendeu. Aí Jesus foi mais profundo. Ele disse: aquele que não nascer nas águas e do lugar certo para adoração. Então existe um caminho que só os redimidos vão passar. Só aqueles que foram perdoados das suas transgressões através do sangue de Cristo. Por isso que Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele declara isso. Amém? Posso ouvir glória a Deus? E é por esse caminho que o Espírito de Deus quer nos guiar, irmãos. E só os redimidos entrarão por Ele, os regenerados. Só que Deus ele prepara um caminho para nós, e Ele dá para nós um guia, uma ferramenta chamada Espírito Santo de Deus. Nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, de Isaías 30, versículo 21,
vai dizer: quer você se desvie ou volte para a direita ou para a esquerda, há uma voz atrás de você que lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então existe um testemunho interior, uma voz dentro de você, o Espírito Santo de Deus te trazendo de volta para o caminho todos os dias. Todos os dias existe uma voz te guiando, dizendo: olha, não vai por este caminho. E quando você vai, você bate cabeça, você erra, porque você é teimoso. Mas existe alguém te guiando. Existe a pessoa do Espírito Santo de Deus te guiando, te levando para um lugar de adoração. Porque este é o lugar que nós devemos estar, irmãos. Existe um testemunho interior gritando dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Sabe quando você comete aquele pecado e você sente aquele remorso? É o testemunho interior. É o Espírito Santo dizendo para você: não é este caminho, não é este caminho, acorde. É o Espírito Santo de Deus te levando, te alinhando, dizendo: siga-o. Deus proveu o caminho para os redimidos, irmãos, mas também Ele deu uma ferramenta para nós, uma ferramenta que não vai permitir que a gente erre, uma ferramenta que vai nos blindar do pecado. O que nós precisamos é ser sensível à sua voz. O que nós precisamos é ouvir o testemunho interior, que o Espírito Santo de Deus está gritando no nosso coração. Essa é uma ferramenta da liderança do Espírito de Deus que nos conduz para a verdade. Então deixa dentro de você a voz do Espírito de Deus gritar: este é o caminho, cante por este lugar. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue, seja persistente, lute. Você vai vencer. Se Ele venceu, Ele declarou que nós também venceríamos. Se Ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Nós também podemos vencer, irmãos. Nós, como filhos, nós, como herdeiros de Deus, mais do que nunca nos últimos dias, nós precisamos do governo do seu Espírito. O Espírito de Deus nos pega pela mão, irmãos, e nos conduz até o destino final. Existe um caminho, existe um destino, que é a vida eterna. Mas a ponte que liga o caminho ao destino final é a verdade. E a verdade é o Espírito de Deus sobre nós. A verdade é o Espírito de Deus. Este é o lugar que nós devemos adorar. Este é o lugar que Deus quer nos levar para a verdade. A restauração da casa de Davi, da tenda de Davi. A restauração do nosso coração, segundo o coração de Deus. Uma adoração autêntica, irmãos, onde Deus pode nos achar. Porque melhor do que buscar a Deus é ser encontrado por Ele. Nós devemos estar num lugar onde Deus Ele pode nos achar. Esses adoradores, o Pai está à procura. Nós precisamos ser encontrados por Ele. E eu não acredito em um evangelho sem relacionamento com o Espírito Santo. Eu não acredito nesse evangelho que não tem relacionamento com Ele. Nós precisamos ser cheios do seu Espírito. Você conhece a história de Paulo? Tarso, Saulo de Tarso. Sabe quem ganhou Paulo para o cristianismo? Foi Jesus. Jesus que ganhou Paulo. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco. Por quê?
Você está me perseguindo, mas eu estou te perseguindo, tá? Você está perseguindo a igreja, está me perseguindo. Sabe o que acontece com Paulo? Ele fica 3 dias orando, jejuando. 3 dias. Você já viu alguém se converter? Logo de cara ficar 3 dias orando, jejuando? Paulo ficou 3 dias orando e jejuando. O próprio Deus, Jesus, se apresenta para ele numa visão mirabolante. Mas foi necessário que um homem orasse por ele, para que ele pudesse voltar a enxergar e se fosse cheio do Espírito. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos voltar a enxergar e ser cheio do Espírito. Nós precisamos voltar a enxergar aquele evangelho cristianismo verdadeiro e ser cheio do Espírito. Para a gente finalizar, abre sua Bíblia em Atos. Atos 9, versículo 10. Do seu vigor, vitalidade, é o seu Espírito que nos dá força para continuar, meu Rei. E nós adoramos, Jesus. Tu és Rei deste lugar, Deus. Achou aí Atos, capítulo 9, versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias. Olha, Paulo estava orando e teve uma visão. E ele teve essa visão de um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Temos reverência, nós temos cânticos, mas nós não temos uma adoração autêntica. Nós temos a palavra, mas nós não temos a palavra dentro de nós. E nós precisamos da palavra dentro de nós. Apocalipse capítulo 10, versículo 10. Tomei o livro da mão do anjo, comi, na minha boca era doce como mel, mas depois que comi, no meu ventre ficou amargo. Nós precisamos da palavra dentro de nós e não na nossa boca, porque na nossa boca é boa, mas dentro de nós ela é comprometedora. Dentro de nós você vai ouvir a voz de Deus dizendo para você: eu mostrarei para você o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Quando a palavra está dentro de você, quando a palavra está dentro de nós, você padece, você sofre, ela é amarga,
no seu ventre. Na sua boca ela é doce, mas dentro de você ela vai te comprometer. A minha pergunta é: onde estão as pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus? Aonde estão as pessoas que estão cheias da presença do Espírito de Deus? O capítulo ao qual nós lemos em Romanos 8, versículo 14, os versículos seguintes, ele vai completar, dizendo que o Espírito de Deus vai testificar no nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos, o capítulo 8, versículo 14, o qual nós lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15 vai dizer: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Quem testifica que você é filho é o Espírito de Deus no seu espírito. Como eu disse, é o testemunho interior. Nós não precisamos de experiências, irmãos, de uma voz audível, uma visão que vai nos impressionar, algo mirabolante. Não estou descartando isso. Nós podemos ter essas experiências, mas existe um testemunho dentro de você, um testemunho interior, que é a voz do Espírito Santo, e nós precisamos ser sensíveis à sua voz para que Ele possa nos conduzir para o lugar de adoração. Nós precisamos ser conduzidos pela sua voz. Eu nunca vi ninguém da palavra de Deus biblicamente que saiu para o ministério antes de ser cheio do Espírito. Nem Jesus. Quando Jesus foi começar o seu ministério, ele foi conduzido para o deserto. Mas antes ele foi batizado pelo Espírito, cheio do Espírito. Quando Jesus ele chama os 12, classifica ele como discípulo, ele chama os 12 para subir ao monte com ele, para estar com ele primeiro, para depois ser enviado. O apóstolo Paulo, quando ele chega em uma cidade para ministrar a palavra de Deus, algumas pessoas se titularizaram como discípulos de Cristo. Aí o apóstolo Paulo perguntou para eles: vocês foram batizados em qual Espírito? Vocês foram batizados no Espírito? E aí eles responderam: nem sabia disso. Nem sabia disso. Olha a importância que o apóstolo Paulo deu ao ministério do Espírito. Então ele colocou as mãos sobre as pessoas e ministrou o batismo do Espírito. Mas eu não estou falando de falar em línguas, não. Falar em línguas é um dos sinais, não é o sinal. Às vezes você não vai falar em línguas, talvez você não vai ter essa, como posso dizer, não sei se é uma coragem, talvez você vai achar que isso é algo no seu pensamento, mas de fato é algo no seu interior, é Ele falando em você. Mas algumas pessoas vão ter uma dificuldade, vão estar bem blindadas a respeito desse aspecto, mas isso não significa que você não é batizado no Espírito, porque uma pessoa que é batizada no Espírito tem um testemunho dentro dela, tem uma voz gritando dentro dela, ela se move através do Espírito, ela se move através da palavra de Deus, ela se move através do testemunho que Ele traz. Nós nos últimos dias precisamos da presença de Deus, gastar tempo nas terças-feiras na oração, irmãos, gastar tempo na nossa casa,
Nós precisamos nos encontrar mais na igreja para adorar. Nós adoramos aqui 1 hora. Eu gostaria de ficar. É claro que eu não sou tão bom assim, né, irmãos? Eu dou uma arranhada, mas é alguém cantando bonito, alguém afinado, mas cheio da unção de Deus, né? Porque não adianta cantar bonito e ser afinado e não ter unção. Nós precisamos gastar não apenas 1 hora, mas 2, 3 horas, nos render, nos prostrar, nos jogar, mergulhar, ser arrebatado. O apóstolo Paulo foi levado para o 3º céu. Por que nós não podemos ter essa experiência? A sombra de Pedro curava. Por que a nossa sombra também não pode trazer essa glória? Sabe o que eu vou dizer? Por que nós não temos? Porque nós não temos tempo para ele. Eclesiastes, a palavra de Deus vai dizer que o machado botado significa não afiado. Tem que colocar mais força no golpe para rachar a lenha. Assim também é sabedoria para aqueles que são próximos. Quando se afia o machado, é claro que existe a palavra no natural e no mundo espiritual. Jesus usava muito parábolas para falar no natural, para aplicar no mundo espiritual. E sabe o que isso significa? Um machado afiado. Nós não vamos precisar botar muita força para fazer o que nós precisamos, fazer, ou aquilo que nós estamos fazendo. Sabe o que é afiar? Afiar é você gastar tempo com Ele, porque a ferramenta eficaz para o nosso trabalho é o Espírito Santo. Sabedoria e prosperidade, que Ele vem com o Espírito de sabedoria que nos faz ser próspero, que nos faz ter prosperidade, irmãos. Prosperidade não é você ter de tudo, é você não sentir falta de nada. Uma pessoa que não sente falta de nada é alguém que está mergulhado em Deus. Alguém que está mergulhado em Deus, irmãos. Eu não sinto falta de nada. Eu não sinto falta, irmãos. Isso não, eu não quero ser aqui presunçoso, melhor do que ninguém. Não, eu quero ser apenas um exemplo para vocês. Nós estamos enfrentando há 4 anos um período difícil, muito difícil nas nossas vidas. Nós batemos o carro, depois eu vou explicar melhor isso para vocês. Não tem R$1 para botar o carro, mas eu não sinto falta de nada. Eu sei que Deus vai prover na minha vida. Ele vai levantar pessoas, vai colocar pessoas na minha frente, no meu caminho, que vai me abençoar, porque eu preciso do carro para a obra. Eu não sinto falta de nada. Mais de 4 anos, antigamente nós tínhamos um salário, ganhava bem, gostava de sair para comer. Tanto tempo que eu não como um japonês, Jesus. Não se preocupava com o tanque lá no vermelhinho. Tava chegando perto, vamos encher. Da hora, isso é bom, cara. Já sobe logo pra lá. Aqui não. Não sinto falta, irmãos. Porque prosperidade não é você ter de tudo. Prosperidade é você não sentir falta de nada. Sabe quando você não sente falta de nada? Quando Ele é suficiente para você. Quando Ele é suficiente para você, você não sente falta de nada. Você não sente falta do marido, do namorado, da namorada. Você não sente falta do dinheiro. Você está mergulhado nele. Você está nele. Você se move nele. E para você isso importa. E o que aparecer diante de você vai ser um complemento. Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça, Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Acrescentar é complemento. Porque o reino de justiça é o suficiente para nós. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Será apenas um complemento. O que nós precisamos é ser cheio do Espírito. Nós precisamos estar no lugar certo de adoração. Amém?
Posso ouvir glória a Deus? Quem quer dar uma chapadinha, põe o dedo aqui. Se vai de pé, vamos adorar o Senhor. Davi, faz aquele esqueminha lá para mim.